Olá, sejam todos bem-vindos. Eu tenho aqui uma palavra muito especial para compartilhar com vocês, encontrada aqui no livro dos Juízes, capítulo de número 13, e a partir do versículo de número 1 ao 25. Gente, essa palavra é muito importante, então eu quero que você preste muita atenção para que você não venha cair neste mesmo erro. Aqui no livro dos Juízes, nós encontramos o povo de Israel passando por um momento muito difícil, muito delicado, e eles estão clamando por um libertador. Esse homem que eles esperam que venha trazer grande liberdade para eles, esse homem vai receber de Deus essa capacidade, esse dom, essa extraordinária força necessária para que o povo seja liberto. Mas, infelizmente, a pessoa que recebeu esse poder, essa autoridade, essa força, ele não soube administrar esse poder. Ele não soube administrar essa força. Pelo contrário, ele acabou transgredindo, ele acabou brincando com a força que recebeu e tudo acabou indo de mal a pior. Portanto, esta mensagem é uma mensagem de alerta. Se você recebeu algo de Deus, valorize. Outra coisa, não brinque com as coisas de Deus. E se você conhece alguém que está brincando com as coisas de Deus, se possível, dê um conselho a ela. Diga para essa pessoa, lembre-se de Sansão, que foi tão usado por Deus, mas começou a brincar com os inimigos. Por quê? Porque quando Sansão percebeu a força que ele tinha, ele começou a achar que era invencível. E só Jesus é invencível. Todos nós, humanos, somos falíveis. Estamos sujeitos. Não somos capazes de vencer sempre. Esse é o mérito somente de Cristo. Nós encontramos no início, em Juízes capítulo de número 13, versículo 1 ao 25, nós encontramos o anjo do Senhor aparecendo a Manoá, que era o pai de Sansão, e falando com ele, passando as instruções. Manoá, seu filho não pode beber vinho. Manoá, seu filho não pode cortar o cabelo. Manoá, seu filho não pode tocar em coisas mortas. Manoá, seu filho tem uma missão. A missão dele é destruir todos aqueles que se levantam contra Israel para o destruir. Nessa época, os filisteus estavam dominando sobre Israel, estavam humilhando sobre Israel. As crianças de Israel eram mortas, as mulheres eram violentadas, muitas pessoas estavam em aflição. O que Israel plantava não conseguia colher. Os filisteus estavam tomando tudo que era de Israel. O povo de Israel estava sofrendo, por isso eles clamaram por um libertador. E Deus deu um libertador, veio através de um milagre, mas Deus passou a instrução dizendo como essa criança deveria viver, como ela deveria se alimentar. E acontece que os pais de Sansão agiram corretamente, fizeram tudo certo. Mas quando Sansão já era jovem, ele enfrentou um leão. O leão se lançou sobre Sansão e ele o feriu. As Escrituras dizem que a força de Sansão era tão grande que ele partiu o leão pela metade. E assim que ele partiu o leão pela metade, ele ficou confiante. Afinal de contas, enfrentar um leão do modo como ele enfrentou, de mãos limpas, e vencer, deixou ele vaidoso. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está só vencendo, quando a gente está só conseguindo, quando a gente está só prosperando. A tendência da gente é ficar vaidoso, é se achar potente, é se achar competente, é se achar capaz. Não é errado, mas o excesso de confiança levou Sansão à ruína. Ele poderia ter vivido uma vida de paz, de prosperidade, ter governado o seu povo, ser um juiz que, quando sua história fosse contada, tivesse um final feliz.
Mas, infelizmente, na história de Sansão, o final dele foi trágico. Por quê? Se você examinar do início ao fim da vida de Sansão, você percebe que chega um momento em que ele começa a brincar com seus inimigos. O leão ele venceu facilmente. Depois ele foi para um combate com 1000 homens filisteus e os venceu facilmente. Não tendo uma espada, não tendo um arco, não tendo uma lança, ele tinha apenas na mão a queixada de um animal. Então isto fez Sansão se envaidecer. E ele começou a brincar com os filisteus. E os filisteus não queriam saber de brincadeira com Sansão. O que eles queriam era matar Sansão. Eles queriam destruir Sansão. E eles não iriam parar até que eles conseguissem isso. Por isso, essa história de Sansão, que a gente encontra no capítulo 13 de Juízes, no capítulo 14 de Juízes, no capítulo 15 de Juízes, e por fim no capítulo 16 de Juízes, essa é uma história de advertência, para que a gente não incorra nesse erro. A gente deve ter cuidado com as coisas de Deus. Você recebeu poder para pregar? Pregue. Você recebeu poder para cantar? Cante. Você recebeu poder para administrar? Administre. Mas faça tudo com sabedoria. Faça tudo com muito temor, com muito respeito às coisas de Deus. E não brinque com o inimigo. Vigie, viva na oração, viva na consagração. Procure ao máximo se afastar de pessoas que te afastarão de Deus. Infelizmente, Sansão, a Bíblia fala que ele começou a se relacionar com as mulheres que pertenciam à nação do inimigo. E isto foi o princípio da ruína de Sansão, porque primeiramente ele conheceu uma jovem filisteia e acabou revelando para ela um grande segredo, que foi o enigma de Sansão. Talvez você ainda não conheça, mas ele ofereceu um enigma para os filisteus e foi a mulher com que ele namorava que acabou levando ele à ruína. Eles decifraram o enigma, Sansão teve que pagar o que prometeu e, por fim, acabaram destruindo essa família, porque essa jovem ficou em grande aflição. Eles sequestraram o pai, a mãe e os irmãos e chantagearam ela para que ela obtivesse a resposta de Sansão. Então, mais na frente, Sansão, no episódio de Sansão e Dalila, quando eles estão diante de uma situação muito delicada, porque Sansão cresceu, o poder de Deus estava com ele. Ele continuou crescendo cada vez mais. Mas em Juízes capítulo 16, nós encontramos a falha de Sansão. Ele estava confiante demais. E os filisteus acharam uma mulher chamada Dalila. Essa mulher, ela trabalhou diversas maneiras, diversas formas para encontrar o segredo da força de Sansão. E ele via que ela estava interessada de saber qual era o seu segredo. E aí vem a pergunta, ele sabia que ela estava interessada no segredo? Sabia. Ele sabia que ela iria contar esse segredo para os filisteus? Sabia. Mas por que que ele não tomou uma providência? A autoconfiança, a autossuficiência, eu posso entrar e sair, eu posso fazer o que eu quiser com os filisteus, eu tenho a força, eu tenho o controle, eu tenho o domínio, aqui é eu que mando. E acontece que, quando ele entrega para ela a revelação do seu segredo, ela corta os cabelos dele e ele fica fraco, só que quando os inimigos chegam, ele pensa, vou sair novamente, vou vencer como das outras vezes, só que o que ele não sabia é que ele já tinha perdido a força. Que Deus nos guarde e nos livre de pessoas como esta, que nos tiram a nossa força. Vamos usar a nossa força para a glória de Deus, para o louvor do reino de Deus, e que Deus em Cristo te abençoe e que esta advertência sirva para te ajudar em alguma coisa. Um forte abraço, muito obrigado, fica conosco, compartilha e deixa o seu comentário. Obrigado.